bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Recentemente, o senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, foi condenado pela Justiça em uma das ações que ele responde por uso indevido de imagem de duas crianças. Ele ainda responde a uma outra ação, e aí um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Afinal de contas, a questão da liberdade de expressão, da liberdade política, mas também da questão da preservação da imagem, da proteção de crianças e adolescentes, quais os limites de uns e de outro direito. Birosca Unido é esse quadro que eu faço aqui todas as semanas, falando de questões de direito. E se você curte esse conteúdo, assine nos nossos canais. Esse episódio fica disponível no youtube.com/Alexandre Bahia, assim como podcast Birosca News disponível em todas as plataformas de podcast. Assine os nossos canais, curta, compartilhe, comente, marque lá o sininho para quando houver um novo episódio você ser notificado. Pois bem, lá em 2018, em uma manifestação, em setembro de 2018, uma manifestação política contra o então candidato Bolsonaro, duas crianças estavam com a mãe participando dessa manifestação, estavam com a cara pintada, com alguma coisa dizendo ele não, alguma coisa similar a isso. E aí, diante disso, uma fotógrafa, amiga da família, que estava cobrindo o evento, ela fez um registro daquilo ali, mostrando a imagem das duas crianças com isso pintado na cara. O agora senador Flávio Bolsonaro, então, pegou aquelas imagens e fez um uso político daquelas imagens, dizendo, e aí eu vou citar, dizendo que as crianças são militantes contra a fé, e eu não sabia que o Bolsonaro era algum tipo de santo. Tudo bem que ele tem Messias no nome, mas eu não sabia que ele era algum tipo de santo ou própria reencarnação de Jesus Cristo, né? E que elas tinham sido sequestradas pelo marxismo. Essas são palavras que constam aí da publicação que ele fez. E aí, a fotógrafa foi questionada pela família de que, bom, essas imagens foram colocadas na internet pelo uma pessoa da família do Bolsonaro, e a mãe, então, muito temerosa das consequências que isso poderia ter para os filhos dela. Aliás, não é preciso ficar imaginando muita coisa quando a gente lembra o caso daquele homem que foi morto durante a comemoração do seu aniversário, porque a temática do aniversário dele era sobre o Lula, e tantos outros casos de violência, e para não dizer do 8 de janeiro de 2023. Então, com muita razão, essa mãe mostrou preocupação, e olha que ela nem sabia o que ia vir pela frente. E a fotógrafa, então, ajuizou uma ação contra o Flávio Bolsonaro. Recentemente saiu uma sentença, a sentença saiu há pouco tempo, e o Flávio foi condenado a pagar uma indenização de R$ 15.000 por uso indevido de imagem. O juiz, na sentença, fala que a imagem foi desvirtuada da sua finalidade original, utilizada com finalidades políticas, com coisas com as quais, obviamente, a mãe da criança não concorda sobre o que significam aquelas imagens. É claro que o valor é um valor muito baixo, né? E esse processo ainda foi uma decisão em primeira instância, provavelmente vai se recorrer até a exaustão, mas vale anotar também que a família dessas crianças ajuizou também uma ação em paralelo que está correndo em segredo de justiça, justamente por envolver menores, e essa questão da proteção dos menores é o que eu quero justamente fazer o centro aqui do meu debate. Mas nessa ação a família pede R$ 270.000 também por uso indevido da imagem. Sobre essa ação ainda não há notícia de que haja alguma sentença. Bom, então, como eu comecei no início desse vídeo, existe aí um conflito real entre, de um lado, a liberdade política e a liberdade de expressão, e de outro, a proteção integral à criança, que é garantido pela Constituição e também pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Me parece que esse é um falso problema, ou melhor, é um falso conflito.
A partir do momento em que essa liberdade de expressão ela é utilizada para se desvirtuar o uso de uma imagem e dar a ela conotações religiosas que beiram, talvez, aí, incitem, ainda que indiretamente, alguma forma de extremismo, seja ele religioso ou político, e ambos são péssimos, há um abuso da liberdade de expressão, há um abuso da liberdade e das prerrogativas que são dadas aos políticos, aqueles detentores de mandato, e, portanto, não há que se falar aqui nem em proteção à inviolabilidade aí das prerrogativas parlamentares, nem também à liberdade de expressão. Por outro lado, a Constituição garante o direito à proteção integral à criança e adolescente, e isso vai envolver o uso de imagem. Se o uso de imagem de pessoas adultas já há toda uma proteção legal, e há uma série de decisões, inclusive súmula do STF, falando sobre a questão da proteção do uso da imagem, inclusive quando a imagem é utilizada de forma não autorizada, quando a gente trata de crianças e adolescentes, então, a questão é muito mais séria. O artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que fala sobre o direito ao respeito que crianças e adolescentes têm na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral de crianças e adolescentes, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, autonomia, valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. E o artigo 18, logo na sequência, diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e adolescente, pondo-se a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. A respeito do uso da imagem, quando se trata de criança e adolescente, essa imagem ela jamais poderia ser utilizada sem autorização dos pais ou responsáveis. Há uma violação clara ao Estatuto da Criança e Adolescente, ainda mais o uso de natureza política num país extremamente polarizado, com a tensão que a gente viveu lá em 2018, a tensão que estava no país lá em 2018 e que só foi escalonando nas eleições de 2022, a gente sabe muito bem, mas também a questão do artigo 18 da preservação da dignidade das crianças e adolescentes e a proteção contra não só a violência, e é de novo importante lembrar os episódios de violência com motivação política que nós infelizmente temos vivenciado, mas também a questão do constrangimento, da atitude vexatória a que essas crianças, no caso aqui, poderiam ou efetivamente estiveram expostas em razão desse uso indevido da imagem. Daí que eu espero, sinceramente, que o judiciário, ao julgar o caso dessa ação da família, ele reconheça o abuso da pretensão aí justamente de uma pretensa liberdade de expressão e a necessidade de condenar exemplarmente pelo uso indevido da imagem. Bom, é isso. Se você gostou desse conteúdo, comente. Se você tem outra opinião, comente também, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda, estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.